O Espírito da Vingança é uma das forças mais poderosas da Marvel, onde faz o Motoqueiro Fantasma ser uma das potências máximas do universo Marvel, onde somente Deus, no caso de One Above All, pode retirar o Espírito da Vingança do John Blaze, né? Por outro lado, nós temos aí o Deus da Guerra mais casca-grossa dos games, o Deus da Guerra que matou vários deuses, como por exemplo Zeus, Poseidon, Hades, Hércules e muitos outros. Mas será mesmo que esse Deus da Guerra é páreo para o Espírito da Vingança? Bora lá! Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Tumizo Mais e um duelo mortal. E no duelo mortal de hoje é entre o Motoqueiro Fantasma John Blaze contra Kratos, sendo mais especificamente seu auge, que é em God of War 3, né? Então se prepara, cara, e apaga as luzes, fica confortável, pega o lanche, se prepare pro almoço ou janta, né? Que hoje é o dia do duelo mortal, hoje é dia de Motoqueiro Fantasma e Kratos. E antes de mais nada, é sempre bom a gente manter aquele ritual padrão, né? Como sempre, se você curte duelos entre personagens Marvel, DC, game, animes, mangás, não perca tempo e se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like, e pra eu entender que vocês gostam, né, desse tipo de conteúdo e que vocês querem ver realmente mais vídeos como esse aqui. É uma enorme honra pra mim ter vocês aqui comigo e pra gente poder conversar sobre personagens que a gente gosta, cara. E quem pediu esse duelo mortal aí foi o JV Santos. Muito obrigado pelas sugestões. E lembrando que se você quiser que eu traga o seu duelo mortal, vai comentando aqui embaixo que eu vou estar trazendo o mais rápido possível, beleza? Então vamos aí primeiramente começar com o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma ele tem poderes e habilidades como o seguinte: uma super força, não muito elevado, imortalidade. O Motoqueiro Fantasma ele não pode morrer por causas naturais, ele vai sobreviver independentemente do ferimento, e sua falta de cura pode ajudar ele muito a se curar, né? Também evitar muitos problemas de feridas, de ferimentos. E claro que também por ser um espírito da vingança, sendo parte do poder de Deus, o Motoqueiro Fantasma não irá morrer somente por armas divinas. Por exemplo, armas que vêm de anjos. Ressurreição, telepatia, manipulação da alma, teletransporte, criação de ilusão, manipulação do fogo, ataque mental, onde ele pode fazer com que as pessoas sofram punição proporcional aos seus pecados, usando então o olhar da penitência. Transmutação, aumento do seu próprio tamanho, redução de status. O Motoqueiro Fantasma ele pode enfraquecer pessoas que usam qualquer tipo de arma ou qualquer tipo de coisa que aprimore, né, que vem da própria magia, o aprimoramento da própria magia. Controle mental e também resistência mental, telecinese, possessão. Seus poderes começaram a consumir o corpo, também a mente das pessoas quando tentam dominar o Motoqueiro Fantasma. Manipulação da realidade de bolso, imunidade ao fogo, calor, lava e também chamas. Resistente à manipulação da morte, manipulação também da própria matéria, distorção da realidade, magia, nulificação de poder, ele pode resistir aos poderes do Doutor Estranho, purificação, absolutamente nada pode se livrar do espírito da vingança. Vamos agora aí para o Kratos. O Kratos, o bom de guerra, tem super força, magia, interação não física, manipulação de almas, transmutação e nulificação de poder, domínio de almas, manipulação do tempo, criação de portal, manipulação do fogo, gelo, eletricidade, energia e também poder, onde ele pode absorver a força vital, também energias mágicas e habilidades dos oponentes em contato com eles apenas com as suas próprias mãos, sem precisar das lâminas do caos. Aumento de status, pois ele pode aumentar sua força, velocidade, resistência e também energia divina para poder ficar mais forte. Modo Berserker, onde ele pode aumentar sua própria força com a raiva, reflexão de ataque, negação de durabilidade, pois ele pode ignorar a durabilidade de demônios ou também criaturas demoníacas. Petrificação com o olhar da medusa, armamento dimensional, onde ele pode guardar todo tipo de equipamentos, também magia que ele adquiriu ao longo dos anos. Imortalidade, pois ele não pode morrer por causas naturais, ele também vai sobreviver independentemente do ferimento. Sua falta de cura também ajuda ele muito a se curar, e claro que também o Kratos também já se mostrou ter a capacidade de ressuscitar em situações difíceis. A causalidade, mesmo que se eu do passado sofrer, isso não vai afetar ele no presente. A adaptação acelerada, como Deus da Guerra, ele pode se tornar mais forte e também mais rápido ao longo do tempo. Manipulação do espaço também do tempo, existência abstrata, telecinese e também telepatia, manipulação da realidade de bolso, invocação e também criação de armas. Ele pode materializar várias armas do nada, criação de pseudo buraco negro, absorção e também invocação de almas com as garras de Hades e projeção de energia. Dito isso daí, vamos agora para o combate. Força.
Um dos fatores mais presentes do Kratos é a sua força. Kratos ele consegue facilmente lidar com monstros e deuses bem mais fortes que ele, como por exemplo o Ciclope, também até mesmo Poseidon, Hades, Hélios e Zeus e assim vai. Kratos passou por muito tempo sendo um homem implacável, que se ele sente culpado, né, ele se sente culpado pelos seus próprios crimes que ele cometeu. É por isso que a gente vê o Kratos em God of War 4, por exemplo, fazendo com que o seu próprio filho seja melhor do que o próprio pai. Em God of War 3, Kratos ele teve que lutar contra Cronos, por exemplo, né, um titã dos deuses gregos, e o Cronos ele tem cerca de 1.600 pés de altura e ele tentou esmagar Kratos com seus dedos como se fosse uma barata, mas Kratos ele repeliu Cronos com a sua própria força. Além do próprio Cronos ter 1.600 pés de altura, né, ele pesa cerca de 7 milhões de toneladas. Quando o Cronos ele tentou dar um tapa no Kratos, ele segurou o ataque com sua própria força e também jogou de volta. Isso significa que Kratos ele pode suportar a força de impacto de pelo menos 1 quadrilhão de nêutrons, que é a força que seria convertida para o peso Pascal por metro quadrado. Além disso, o palmo do Cronos tinha força de 164 bilhões de nêutrons. E outro ponto interessante é que Cronos ele tem a força comparável de Atlas, que é o deus primordial e que já segurou o céu em seu ombro. Sem mencionar que Atlas também tentou lutar contra o Kratos e também esmagá-lo, mas Kratos repeliu o ataque e segurou Atlas. A gente também pode até mesmo ressaltar que Hades, o deus do submundo, já tentou arrancar a própria alma do Kratos, né, do corpo dele, só que o Kratos ele evitou isso usando sua própria força também. Kratos também ele matou todo o panteão grego, ele matou Ares, Hades, Poseidon, Hefasto, Hércules, o deus mais forte fisicamente, né? Thanatos, o deus da morte, Zeus, o rei dos deuses gregos, bem como também o mais poderoso dos deuses gregos, e assim vai. Mesmo se a gente pegar Kratos da mitologia nórdica, no caso do God of War 4, ele ainda consegue se mostrar ainda mais forte. Kratos, por exemplo, ele conseguiu derrotar o Baldur sozinho, que tem quase invulnerabilidade de poderes de gelo, além de que também não pode sentir dor e também pode se curar. Na sua luta entre os dois, né, eles disputaram na força bruta quem conseguia empurrar um ou outro, e a luta entre os dois já estava causando um abismo em um penhasco inteiro. Kratos ele ainda assim também conta com suas armas, que por mais que sejam poderosas, ele as usa para poder combinar com a sua força, como quando ele usou a Blade do Olimpo, para poder finalizar com apenas um único golpe, Persis, um titã, empurrando então seu próprio corpo para trás, e o corpo do titã era do tamanho de um arranha-céu. Ele também era capaz de criar uma cratera na sua luta contra os Zeus em um pilar e socar ele repentinamente, sacudindo então e também afetando toda a sala que eles estavam. A gente também pode estender todos os feitos do Kratos que ele teve, seja ele do God of War 1, 2, 3, até mesmo do 4, onde ele também superou Hércules numa luta de corpo a corpo de pura força bruta. God of War 4, por exemplo, né, ele também chegou aí a virar a totalidade do templo de Tyr, que é uma estrutura gigantesca, cara, construída sobre um eixo. Ele também chegou a levantar a mão de um gigante sobre a sua cabeça. Ele também chegou a empalar um dragão gigante em um cristal, puxando ele com um guindaste que depois chutou o cristal para dentro do dragão. Kratos também mostrou ter uma força empurrando uma ponte inteira ao longo do período de tempo para poder realinhá-la, movendo então ela para a água. Que vai lembrar, essa ponte também, ela além de ser bastante grande, ela liga para cada canto do mapa, no caso ali do God of War 4, né, mapa do jogo nórdico. Kratos, ele tem um currículo gigantesco. Em resumo, que dá pra gente ter uma noção do quão forte Kratos é basicamente isso aqui. Já o Motoqueiro Fantasma, John Blaze ou pro outro Motoqueiro Fantasma em si, tá? Não são conhecidos por terem uma força física imensa, tipo Hulk e Thor da vida, não. Mas o Motoqueiro Fantasma John Blaze, ele tem uma força até que interessante, né? Em termos de força física, o Motoqueiro Fantasma, ele é muito inconsistente. John Blaze, ele não é conhecido por ter uma força exagerada, pelo contrário, ele é conhecido pelos seus poderes em si. A força dele ajuda ele e sim, muito, mas o que dá suporte a ele são os seus poderes divinos. O Motoqueiro Fantasma já chegou a socar o Lúcifer e mandando ele para longe, ou mesmo ter a capacidade de lutar e também conseguir destruir o Storm, também tentar enfrentar o próprio Mephisto. Também essa luta contra o Mephisto acontece desde muitos tempos, cara, até mesmo o dia de hoje. Mephisto sempre foi um pedra no sapato, né, pro próprio Motoqueiro Fantasma. O fato é que Zarathos, ele é um pouco diferente quando a gente fala em tempos difíceis. Como, por exemplo, quando o Motoqueiro Fantasma ele enfrenta o Lúcifer, se necessário, John Blaze ele pode liberar Zarathos e como governante do inferno, né, no passado também chegou a corromper, ele mostra pouca misericórdia com o próprio Zarathos. Como espírito da vingança, a fisiologia do Motoqueiro Fantasma ele é muito mais forte do que o humano normal em si. Por mais que
que a força do motoqueiro fantasma ele seja alta para os padrões humanos, ainda assim é muito longe de ser comparado ao do Kratos. E nesse quesito, Kratos sim levaria vantagem facilmente, pois como eu falei, a força do motoqueiro fantasma não é algo pontual, não é tão forte, mas sim são seus poderes que ajudam ele. Resistência. Agora, é lógico que a gente tem uma questão aqui de quem é mais resistente. Kratos e motoqueiro fantasma dividem fatores de cura muito, mas muito alto. Kratos, ele é aquele tipo de cara que vai tancar porrada, perfurações, fogo, gelo, eletricidade e muitas coisas para aguentar e também sobreviver às piores situações possíveis. Por exemplo, Kratos já sobreviveu a um enorme relâmpago de Zeus que empurrou Gaia, a mãe titã. Chegou também a tancar e também empurrar de volta um tapa do Cronos. Sim, aquele titã colossal que eu cheguei a citar aqui agora há pouco. Poderes da eletricidade não é algo que afeta o Kratos. Pelo contrário, ele resiste muito bem a isso. Na sua luta contra Zeus, ele parou a lâmina afiada do Olimpo com suas próprias mãos, onde ele poderia ter sido ferido. Mas Kratos, ele é o Kratos, né, amigo? Cara, o careca resistiu à força do próprio Zeus. Inclusive, falando então na lâmina do próprio Olimpo, né? Kratos já chegou aí a ser empalado por ele próprio, tá? Com a lâmina do próprio Olimpo, liberando então o poder da esperança em todo o mundo. A lâmina, ela é retirada, também o Kratos, ele permanece consciente por um tempo com um enorme buraco no peito, e ele finalmente sobrevive a isso. Fora que também o Kratos também, ele passou como veterano de guerra na mitologia nórdica. Sua luta contra, por exemplo, Baldur, né? Gigantes, monstros, semideus, parente do Odin e também Thor e tudo mais. Mesmo em God of War 4, Kratos, ele ainda assim tinha um fator de cura para poder ajudar ele. Por mais que não fosse igual ao do God of War 3, era algo que estava ali presente para poder ajudar ele. Só que tem um porém nisso daí tudo. O motoqueiro fantasma, ele é imortal, literalmente imortal. Ah, mas Thiago Kratos também, ele é imortal. Sim, ele é. Só que a sua imortalidade, ela se estende ao seu fator de cura e à sua velhice. Kratos, ele não pode morrer por causas naturais, também ferimentos. Além de que, Kratos, ele ainda assim pode morrer nas mãos de um deus. Até mesmo tentativas de sua morte que Kratos ele já teve, você tem que ter em mente que a maldição do Kratos só impede dele mesmo, si próprio, morrer por sua conta e risco, né, por sua conta própria vontade. Sendo mais específico, Kratos, se ele tentar se matar, essa imortalidade dele vai impedir com que ele possa morrer, porque ele próprio está tentando se matar. Agora, se for um deus ou um ser superior, né, um poder maior, sim, pode matar sim Kratos. Agora, como o motoqueiro fantasma, não. Como ele é um espírito da vingança, ele é um pedaço do poder do próprio Deus manifestado para poder punir o mal de qualquer tipo. Então, pode ter certeza que o motoqueiro fantasma ele tem imortalidade completa, protegida por Deus. Além de que o motoqueiro fantasma ele contém o fator de cura do mesmo nível do próprio Hulk. Então, na minha opinião, o motoqueiro fantasma ele conseguiria sim resistir, sim, bem mais do que o Kratos, principalmente se o espírito da vingança ver que a pessoa que ele está caçando, né, ou lutando, é uma pessoa que merece vingança. Aí, meus amigos, o motoqueiro fantasma ele conseguirá sim ser implacável para poder derrotar seus inimigos. E se você lembrar na luta lá, entre aspas, né, na luta entre aspas, né, contra o Hulk, o motoqueiro fantasma, o Hulk de World of Hulk, quando o Hulk bate nele, nocauteia o Johnny, mas permite com que o espírito da vingança tome conta do seu corpo, o corpo dele fica ileso, mas tem um ponto de vista nessa luta aí. O motoqueiro fantasma nessa luta, ele viu que a própria luta do Hulk contra o planeta Terra era justa. O Hulk ele estava lutando realmente por vingança, que fizeram pela família dele, né, lá no planeta Hulk. Por isso que o motoqueiro fantasma ele não partiu para a luta para poder lutar contra o Hulk, né, como costuma lutar. Por isso que o espírito da vingança não sentiu necessidade de punir o Hulk. Outro ponto importante é que o motoqueiro fantasma ele também é imune a ataques mágicos, algo que o Kratos também tem em suas armas também. Na minha opinião, o motoqueiro fantasma ele tem muita resistência bem maior do que todo o contexto que o Kratos ele sequer tem. Velocidade. Nesse quesito eu vou ter que ser direto com vocês aqui, tá? Por mais que eu acredito que não vale a pena um longo debate ou comentário sobre nesse quesito, tá? Eu quero ser o mais rápido possível. Kratos, ele tem pelo menos um leque enorme de poderes, tá? E tudo mais. Ele também tem uma velocidade gigantesca, agilidade, né? Que ele também pode conseguir para poder se esquivar e se mover a cada coisa que é determinado o tempo que ele vai conseguir. E é algo impressionante, cara. E misturado a tudo isso, ele pode usar também com suas armas, por exemplo, as Blades do Caos, onde ele pode usar um ataque muito rapidamente. Seus inimigos de várias formas podem atingir em diversos lugares, né, com suas próprias armas. Ou mesmo que se você quiser pensar, por exemplo, se a gente pegar o arco do Apolo,
que também lança suas flechas tão rápidas, cara, que é impossível de se esquivar. Então é algo muito rápido que seria complicado para o motoqueiro fantasma se desviar. Mas como eu estou citando aqui o auge do Kratos, que é em God of War 3, God of War 4, por exemplo, ele não tem essas armas, né, e tal. Mas considerando que o Kratos de God of War 3, o Kratos com muitas armas que ele tem, por outro lado, né, com um bom exemplo, as botas de Hermes do Kratos dá ao Kratos a capacidade de viajar, atacar e se mover de modo geral com muito mais facilidade, prática e melhor do que o motoqueiro fantasma. Na mitologia grega, por exemplo, o Hermes ele era o deus mensageiro dos pesos, das medidas, dos pastores, das oradores, dos atletismos, do comércio, das estradas, viagens e também das próprias invenções. Hermes ele era capaz de fazer viagem temporal, sendo capaz então de voltar no tempo, alcançando então grandes velocidades que superam a luz. Por outro lado, o motoqueiro fantasma ele não é tão rápido se comparado ao Kratos. John Blaze, mesmo com sua moto, ele ainda assim não teria condições de superar o Kratos em questão de velocidade. Isso englobando no modo geral, tá? Até mesmo em ataques. O ataque do John Blaze, a forma que ele se locomove não é tão rápido, não tão ágil, né? Se comparado ao que o careca Kratos faz. Na minha opinião, Kratos então levaria também nessa questão aí. Poderes. Essa é a discussão onde eu queria chegar, tá? Como o Kratos ele tem muito mais poderes, armas e assim vai, vamos começar com ele, tá? Eu vou citar algumas armas que mais seriam úteis para o Kratos numa luta contra o motoqueiro fantasma. Amuleto de Ouroboros, um amuleto que foi roubado do oráculo Atia. Essa joia ela tem o poder de manipular o tempo de várias maneiras, desde a decomposição ou reconstrução de diferentes estruturas, até mesmo a deceleração do próprio tempo. Manopla de Zeus. Essa manopla ela é usada como ferramenta contra os titãs. Por isso ele pode usar isso para poder causar danos devastadores contra os seus próprios oponentes. Escudo do Sol. Esse escudo ele foi usado pelo próprio deus do Sol, Hélios. Por isso ele pode usar esse escudo para poder refletir ataques recebidos. Olhos da Medusa. A cabeça da Medusa ela é usada principalmente para poder petrificar os inimigos. Flagélio de Erinis, um item de Kratos que ele recebeu após matar o Erinis brutalmente. Tem o poder de criar vazios para poder sugar seus inimigos, também absorver essas almas, também força vital. Blade do Olympus, uma das armas mais poderosas do Kratos, que foi exercido pelo próprio Zeus, é um ponto para poder derrotar os titãs. Também exerce o poder de matar os deuses imortais. Amuleto do Destino, um amuleto que concede ao Kratos a capacidade de desacelerar o próprio tempo em torno de si. Blaze do Exílio, um conjunto de lâminas de corrente que Atena presenteou o Kratos depois de cair no submundo. Ele também tem a capacidade de convocar grupos de fantasmas de espartanos para poder causar danos a qualquer pessoa perto do Kratos. Garras do Hades. As garras do Hades já foram empunhadas pelo próprio Hades. Kratos ele pode convocar as almas, além de poder arrancar as almas das pessoas. Manopla de Hércules. Um par gigante de manoplas que pode ser usado pelo próprio Kratos para poder usar como ataques físicos brutos. Chicote de Nemesis. Um par de correntes de garras que foram construídas pelo próprio Hefestos para o Kratos poder projetar eletricidade com essas armas. Cada arma que Kratos tem, mais possibilidades e variedades de lutas, forma de lutas que o Kratos vai poder ter para poder usar numa luta. Amuleto de Ouroboros e também amuleto de Destino. Não seria tão efetivo para poder afetar ou causar dano diretamente ao motoqueiro fantasma, mas pode sim ser usado, poderia ser usado com o Kratos para poder se livrar de situações perigosas, como ser encurralado por chamas, assim como ele pode evitar o próprio efeito do ambiente que poderia ser destrutivo, onde eles pudessem aí lutar, né? Mas no geral, o amuleto de Ouroboros, também o amuleto de Destino, não seria algo que seria tão efetivo ou tão problemático para o motoqueiro fantasma. A manopla de Zeus também é a manopla de Hércules. Essas são duas armas mais brutas, onde o Kratos poderia sim usar elas para poder ter um combate físico bruto, literalmente contra o John Blaze. E por mais que o motoqueiro fantasma ele seja resistente, Kratos com a manopla de Zeus ou a manopla do Hércules, sim, pode ser nocautear o motoqueiro fantasma ou ferir ele. Só que não seria um ferimento grave, afinal, ferir o motoqueiro fantasma só a arma divinas pode servir, com armas angelicais ou armas feitas por Deus. Escudo do Sol seria bastante efetivo, né, para poder evitar muitos ataques do motoqueiro fantasma, até refletir ataques ou mesmo se defender de habilidades do motoqueiro fantasma, como por exemplo a Hellfire, o próprio fogo do inferno, além de que o Kratos também pode se defender com o próprio escudo. O corpo do Kratos já é resistente o suficiente para poder resistir ao fogo do inferno, como isso vale a pena lembrar, né, que o próprio Kratos já foi para o próprio inferno em God of War 2, que enfrentou um próprio Hades também
no inferno lá em God of War 3. Então naturalmente que Kratos ganharia muita resistência ao fogo, o que seria ruim para o próprio Motocicleta Fantasma. O ponto importante é que as correntes ou outros equipamentos que o Motocicleta Fantasma ele tem, como por exemplo armas que poderiam ser bloqueadas, né, pelo próprio escuro do sol ou pelo próprio Kratos, né? Kratos não vai depender do próprio escuro do sol em si, ele não vai depender tanto, né? O próprio corpo do Kratos ele também resistiria a tais correntes, já que o Kratos já sobreviveu a uma explosão do tamanho de uma cidade criada pela própria morte do Ares, que vaporizou o lago em que eles estavam. Então as correntes do Motocicleta Fantasma não seria tanto problema. O olhar da Medusa, que faz com que os seres viram pedra, né? Mas sendo bem sinceramente, tá? Na minha opinião, também não surgiria tanto efeito. O mais provável possível que poderia acontecer é que o olhar da Medusa poderia se encontrar com o próprio olhar da penitência do Motocicleta Fantasma e assim a cabeça da Medusa queimar. Além do que, o Motocicleta Fantasma também não é uma pessoa assim em si, né? Ele não é um mortal em si, o espírito da vingança, né? Ele é um espírito, uma força sobrenatural divina. Então, não, o olhar da Medusa não funcionaria. Flagelo de Erinis. Ela é interessante, tá? Esse poder, essa arma dele é interessante do Kratos usar, pois o Kratos ele pode não derrotar o Motocicleta Fantasma em si, mas pode deixar ele preso numa situação onde ficaria complicado dele sair. Blaze do Olympus, a arma mais poderosa ou mais top do Kratos em si, né? Seria de uma grande ajuda pro próprio Kratos, né? Destroçar o Motocicleta Fantasma. Mas vale lembrar que isso não mataria o Motocicleta Fantasma. Afinal, só armas divinas podem ferir o Motocicleta Fantasma. Por mais que as armas do Kratos venham de poderes de Zeus, né? Como por exemplo Zeus, Hades e etc, né, que são deuses gregos, não são deuses divinos, né, como Deus ou o arcanjo, por exemplo, né, mas a Blaze do Olympus seria sim e muito efetivo para poder nocautear assim o Motocicleta Fantasma. Blaze do Exílio seria muito útil para ele poder combater contra a corrente do Motocicleta Fantasma, mas só que as Blazes do Exílio são bem mais poderosas do que as correntes do Motocicleta Fantasma em si. As Blazes do Exílio serviriam para poder prender, que ele poderia usar contra o Motocicleta Fantasma. Garra de Hades, essa é uma das armas mais poderosas, só que diferente do que elas têm nas suas propriedades, né, que é de retirar a alma da pessoa, isso não funcionaria contra o Motocicleta Fantasma, pois como o Motocicleta Fantasma ele é um espírito da vingança, uma parte do poder de Deus dado por John Blaze, você não vai conseguir tirar o poder dado por Deus, só Deus pode tirar, que inclusive já tentaram tirar o espírito da vingança do Motocicleta Fantasma também, né, o próprio Zauriel, um dos arcanjos, mas não conseguiu. Então as garras de Hades não surgiria tanto efeito, não teria esse efeito, né, perante o Motocicleta Fantasma. Enquanto os espíritos em si que ela pode invocar, não acho que prejudicaria o Motocicleta Fantasma, porque o Motocicleta Fantasma ele já enfrentou tantos seres poderosos, por exemplo Vingadores, que tinha o Doutor Estranho, Wanda, Vampira, Thor, Homem-Coisa e muitos outros, que espíritos como esse que o Kratos lhe invocaria não seria tão efetivo. Pelo contrário, o Motocicleta Fantasma ele poderia exorcizar todos eles assim que fossem invocados. Afinal, são espíritos presos às lâminas do Hades. Chicote de Nemesis. Essa é uma arma poderosa, mas também que não surgiria tanto efetivo, né? Não teria tanto efeito. A principal habilidade dela é o raio, mas o Motocicleta Fantasma também não tem problema nenhum em manipular o raio, como por exemplo já manipulou várias vezes, como vocês estão vendo aí. Agora, Thiago, o Motocicleta Fantasma ele pode fazer alguma coisa contra o Kratos? Bom, jovens, primeiramente que começa quando o Motocicleta Fantasma ele consegue sim resistir a muito aos ataques poderosos do Kratos. Pelo menos o Motocicleta Fantasma ele tem poderes divinos e que tem uma resistência ao qual ele vai poder aguentar e tancar golpes brutos, como por exemplo o Hulk, né, que é óbvio que ataques brutos que o Kratos que ele tem, o Motocicleta Fantasma ele vai assim conseguir aguentar, né? O Motocicleta Fantasma ele tem essa capacidade de aguentar e eu não vejo nenhum motivo do próprio Motocicleta Fantasma conseguir aguentar ataques físicos do próprio Kratos. Uma possibilidade do Motocicleta Fantasma é que ele possui, né? É uma das coisas, é como por exemplo possuir coisas, né, como por exemplo animais, carros, motos, seres poderosos como por exemplo celestiais. Isso sim pode favorecer o Motocicleta Fantasma, mas aí vem a questão, onde que vai ser essa luta? Onde essa luta iria se passar? Seria a favor do Motocicleta Fantasma ou do Kratos? Então nessa situação, que a gente tem que analisar onde seria vantajoso. Se o Motocicleta Fantasma poderia aí possuir algum tipo de coisa ou não. O Motocicleta Fantasma ele tem habilidades poderosas, como por exemplo explosões do fogo, que foi capaz de destruir um país. Agora é óbvio que isso não seria suficiente para poder nocautear o Kratos. É claro que a maior habilidade do Motocicleta Fantasma é a manipulação da alma, onde ele pode manipular a alma e ver pecados passados e ver tudo sobre essa pessoa que ela fez, por exemplo, como ele demonstrou contra o Doutor Estranho. O olhar da penitência, sim, seria um triunfo para o Motocicleta Fantasma. O olhar da penitência, o Motocicleta Fantasma, né, que ele poderia literalmente destruir a alma do Kratos
sem perdão. Como sabemos, o Kratos ele cometeu muitas atrocidades com a fúria dele contra Deus. Muitos inocentes morreram, até mesmo a própria família do Kratos morreu indiretamente, né? Foi por culpa do Kratos também. Kratos ele tem sangue nas mãos por todas as mortes que ele causou, seja ela diretamente ou indiretamente. E isso segue até mesmo em God of War 4. A partir do momento onde ele afeta os deuses, cria o Ragnarok. O destino de Asgard e de todos os outros reinos estão condenados a todos morrerem. E isso, meus amigos, é um prato cheio para o Motoqueiro Fantasma. O Olhar da Penitência, a partir desse momento que o Motoqueiro Fantasma visse o Kratos, o Olhar da Penitência já iria começar a se coçar para poder punir o Kratos. Então sim, o Motoqueiro Fantasma, com o Olhar da Penitência, funcionaria 100% contra o Kratos. As correntes místicas do Motoqueiro Fantasma poderiam até funcionar contra o Kratos, como eu citei, né? Como eu disse, afinal, essas armas que ele tem, né, pode fazer muitas coisas, desde quebrar até mesmo moldar. Só que elas podem ser facilmente counterizadas, né, por outras armas que o Kratos ele tem. Por exemplo, as lâminas do exílio. Quem vence? Bom, esse é um duelo de combinações. Enquanto o Motoqueiro Fantasma ele poderia perder pro Kratos na força, velocidade, até mesmo na versatilidade das armas, o Motoqueiro Fantasma ele vence na resistência e ter poderes literalmente divinos, e também não poder ser morto e nem ser afetado por nada que o Kratos ele tenha, né? Kratos e John Blaze ele teria uma disputa muito top, cara. O diferencial do John Blaze é que ele tem duas habilidades que seriam fatais pro Kratos: o Olhar da Penitência, que eu citei pra vocês, né? E a própria Damnation Starry, que é um olhar tão assustador que faz as pessoas com medo mandar elas de volta pro inferno, mandar elas pro inferno. O Motoqueiro Fantasma ele usa essa habilidade contra um demônio para poder mandar ele de volta pro inferno, mas nada impede disso de funcionar contra o Kratos também, né? Afinal, o Kratos também ele é um pecador de mão cheia, e é óbvio que por mais que ele seja furioso, né, ele tem medo. Já teve momentos que ele teve medo em situações. Até mesmo o Doutor Estranho, poderoso que ele é, sabe que é impossível derrotar o Motoqueiro Fantasma na luta dos dois, né? E o Strange ele sempre disse que o poder do Motoqueiro Fantasma ele é ilimitado. Em alguns casos é dito que somente Deus pode realmente matar o espírito da vingança dentro do Motoqueiro Fantasma. E como eu disse, essa é uma luta de combinações, tanto pro John Blaze quanto pro próprio Kratos. Então o Motoqueiro Fantasma ele pode se counterizar algumas armas do Kratos, ou mesmo não ter efeito pro próprio Motoqueiro Fantasma, não ferir ele, né, gravemente. Na minha opinião, essa seria uma luta completamente empate técnico. Ambos têm condições, ambos poderiam vencer, mas dependeria de combinações para isso acontecer. Mas eu quero saber de você, quem você acha que vence? Motoqueiro Fantasma ou Kratos? Quero saber a sua opinião, comente aqui quem venceria. E aproveite, se inscreve no canal para você não perder outros duelos mortais que a gente vai estar trazendo aqui. Também comente qual é o próximo duelo mortal que você quiser que eu traga aqui. Vai ser meu nome, honra para mim trazer aquele duelo mortal seu. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.